Olá, eu sou Andrei Libera Ramos, sou especialista em planejamento e vamos para mais um vídeo. Você já recebeu a missão de montar um cronograma de parada de manutenção e ficou sem saber por onde começar? Se a resposta for sim, este vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar uma forma simples e profissional de montar um cronograma de parada em poucos passos, né? Utilizando a mesma lógica aplicada nas grandes indústrias e é o melhor. Mesmo que você nunca tenha utilizado o MS Project ou um Primavera P6, você vai entender exatamente o raciocínio que um planejador utiliza para organizar uma parada de manutenção. O primeiro erro que a maioria dos iniciantes comete é abrir o software e começar a criar atividades, né, sem nenhum planejamento prévio. O resultado normalmente é um cronograma confuso, com dados aleatórios, recursos mal distribuídos e menor dificuldade de controlar a execução. Antes de pensar em qualquer software, precisamos entender o que de fato será feito durante a parada. O primeiro passo é levantar o escopo. Em outras palavras, listar todas as atividades que serão executadas. Imagine uma parada onde teremos serviços de mecânica, caldeiraria, elétrica e instrumentação. Na mecânica, podemos ter troca de rolamentos, alinhamento de bombas e substituição de válvulas. Na caldeiraria, podemos ter reparos e tubulações, substituição de chapas, na elétrica, inspeções e troca de motores. Na instrumentação, calibração e teste de equipamentos. Sem escopo bem definido, não existe um cronograma confiável. Depois de levantar o escopo, o próximo passo é organizar as atividades através da EAP, o que significa Estrutura Analítica do Projeto. A EAP nada mais é do que uma forma organizada de dividir os trabalhos em grupos. Por exemplo, podemos criar um grupo chamado Parada Geral. Dentro deles teremos mecânica, caldeiraria, elétrica e instrumentação. Dentro da mecânica, podemos criar atividades específicas para cada equipamento. Essa estrutura facilita muito a visualização, né, e o controle da parada. Com a EAP pronta, precisamos estimar a duração das atividades, né? Vamos utilizar como exemplo uma bomba centrífuga. Primeiro vamos fazer a desmontagem, que podemos levar 4 horas. Depois realizamos a inspeção, que pode durar 2 horas. Em seguida, fazemos a montagem com 5 horas de duração. Depois o alinhamento com 1 hora e, por fim, o teste operacional, que também pode ser feito em 1 hora. Somando tudo, 13 horas de trabalho para aquele equipamento. Sempre que possível, utilize histórico de manutenções anteriores para fazer estimativas mais precisas. Agora, vem uma das partes mais importantes do cronograma, as ligações entre as atividades. Não adianta definir a duração sem estabelecer uma sequência correta. A desmontagem precisa acontecer antes da inspeção. A inspeção precisa acontecer antes da montagem. A montagem precisa acontecer antes do alinhamento, e o alinhamento no final da montagem, né? É, e o teste operacional bem depois que for feito o alinhamento. Você vai fazer o teste, né? Essa é a sequência que chamamos de sequência lógica, o que transforma a lista de atividades em um cronograma de verdade. É justamente nessa etapa que surge o famoso caminho crítico, né? O caminho crítico representa as atividades que possuem, ou melhor, as atividades que não possuem folga. Isso significa que qualquer atraso nessas atividades vai impactar diretamente o prazo inicial ou final da parada. Por isso, o planejador precisa acompanhar essas tarefas em atenção especial em uma parada industrial. Normalmente, é o caminho crítico que recebe as reuniões e os acampamentos mais frequentes. Depois disso, precisamos verificar os recursos disponíveis. Imagine determinar atividades de 4 mecânicos e 2 soldadores para ser executada dentro de um prazo planejado. Porém, na realidade, você não possui 2 mecânicos e um soldador. Você possui menos ou mais disponíveis nesse caso, né? Nesse caso foi menos. O cronograma precisa ser ajustado. Muitas vezes o cronograma ideal não é o cronograma possível. O planejador precisa equilibrar o prazo, recursos e a produtividade. Com os recursos definidos, podemos gerar o histograma de mão de obra. O histograma é uma ferramenta que mostra quantas pessoas serão necessárias em cada período da parada, né?
Ele ajuda a identificar momentos de excesso ou de falta de recursos em grandes paradas industriais. O histograma é fundamental para evitar gargalos e garantir distribuição equilibrada das equipes. Vamos imaginar agora uma parada de 72 horas uma bomba centrífuga. O escopo inclui bloqueio, desmontagem, inspeção, troca de rolamentos, depois vai a montagem, o alinhamento, o teste operacional. Quando organizamos essas atividades de sequência, definimos sua duração e verificamos os recursos necessários. Temos um cronograma profissional que permite controlar toda a execução da manutenção. Percebe que montar um cronograma não significa apenas preencher datas no software. O verdadeiro trabalho do planejador é organizar informações e definir prioridades, prever problemas e garantir que todos os recursos estejam disponíveis no momento certo. Um cronograma bem elaborado reduz atrasos, aumenta a produtividade e contribui diretamente para o sucesso da plana de manutenção. Se você quer aprender mais sobre planejamento e programação de manutenção, incluindo MS Project, Primavera P6, Curva S, histograma, Databook, planejamento de paradas industriais, confira aí o meu blog, blog.planejareprogramar.com, e inscreva-se aí no site. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.